Salve, salve rapaziada, a gente vai estar falando aí sobre as emoções, né? Começando a falar sobre as emoções, que é um assunto bem extenso, porque na realidade é o ponto principal, né? Na minha visão, a ser tratado para que a gente comece a reequilibrar a nossa criação de realidade, porque as emoções são reações químicas, né? Que têm a possibilidade de gerar uma nova realidade. Então, elas são geradas, por exemplo, você gera ódio e à sua volta você vai compartilhar o ódio, né? Você vai perceber essa relação como você gera alegria, você vai perceber a alegria e você vai criar esse ambiente. A emoção ela tem esse poder, né, químico de transformar a realidade. As emoções elas se relacionam com a memória, né? Memórias, ciclos, tudo isso se relaciona com as emoções. Por isso, a nossa mente subconsciente ela tem o trabalho de aprender a lidar com as nossas emoções, pois tem o trabalho de gerar a nossa evolução, as situações da nossa vida, atrair aquilo que a gente precisa para aprender. Então, muitas vezes a gente está travado sim em ciclos emocionais de traumas, memórias de traumas e ciclos de emoções que ficaram guardadas, né? Muitas vezes esses são os bloqueios da nossa evolução, na maioria das vezes ou em todas as vezes, né? Traumas, bloqueios, aquilo que bloqueia o fluxo natural. Para começar a falar desses assuntos, desses bloqueios emocionais, a gente vai começar falando sobre o vício emocional, que é a primeira questão a ser entendida para o fluxo ser reaberto novamente. Esse vício na humanidade se manifesta em comidas, drogas lícitas e ilícitas e hábitos. Na verdade, isso nasce nos hábitos, que são abordados na mente através de gatilhos. Então, tudo está nos gatilhos, né? No gatilho emocional é gerada a necessidade emocional, que pode ser gerado um vício, né? Nesse ciclo pode ser gerado um vício emocional e prender essa mesma pessoa num ciclo onde ela não consiga sair, um ciclo vicioso. E para a gente entender os gatilhos é necessário entender as fontes, né? O que nós estamos se alimentando com a nossa mente, o que tem na nossa mente, quais são as memórias que a gente teme olhar, quais são as memórias que passam na nossa mente, né? Como a gente enxerga elas e como a gente lida com elas. Se são memórias antigas, a gente está ignorando elas e deixando que elas ajam emocionalmente através de gatilhos em tipo reações da vida cotidiana, que você tem um bloqueio, um medo por causa de um trauma das antigas, né? Ou seja, você está deixando isso controlar você ou você está começando a controlar isso para começar a se transformar através do emocional? Porque nós, com nem tanta consciência assim, né, fizemos criações de lições para que a gente passasse e emoções duais, tanto boas como ruins, e algumas emoções ruins ficaram guardadas e a gente não quis lidar no momento. Isso fez com que fosse guardado no nosso subconsciente e que essas emoções ruins existissem dentro de nós, mas de uma forma obscura. Então, começar a lidar com os vícios emocionais é exatamente olhar para a imensidão, né, que tem emocionalmente, tanto numa questão da luz, tanto numa questão da sombra, tanto numa questão de um lado, tanto numa questão de outro, né? E o que tem que ser equilibrado e harmonizado em relação às nossas emoções, a como a gente reage à vida, né? Da forma natural, quimicamente, vamos dizer assim. E essas energias que precisam ser limpas para que o fluxo emocional volte a ser equilibrado normalmente. Só que essas energias só vão ser transmutadas e fluidificadas dentro das fontes emocionais trocarem, né? Pelo fato de que se a gente continuar recebendo medo, sugestões, né, gatilhos de medo, gatilhos de... Aí a gente está continuando a se alimentar disso, nosso subconsciente vai se lotar, a gente vai limpar, vai viver num ciclo. Então, o vício primeiro, ele vem de fora. E por que primeiro ele vem de fora? Porque a gente foi acostumado assim, a gente foi ensinado assim, né? Já foi programado na nossa mente, desde quando a gente era criança, mais ou menos aquilo que nossos pais já estavam vivendo e foi programado na nossa mente até os 12 anos como verdade absoluta. Então tudo que foi falado nesse momento entrou na nossa mente e a gente foi recebendo, foi virando subconsciente, depois a gente até perdeu a memória e isso virou subconsciente. Então são coisas que a gente vai tratar desde o nosso crescimento até o estágio que a gente está agora, até a todo instante, né? Tudo que a gente está lidando gera emoções, gera reações, mas tem que ser tratado primeiro os vícios emocionais que de certa forma bloqueiam as nossas ações, bloqueiam a nossa chance de evoluir,
né? Por isso também muitas pessoas ficam acomodadas num ciclo vicioso e já acostumaram com o bloqueio, perde a vontade de evoluir. Mas para continuar sempre evoluir, a gente sempre vai estar tratando sobre esse assunto, né? Dentro da gente, também fora da gente, conforme possível, mas isso tem que estar em movimento, estar vivo dentro da gente para que a gente consiga, de fato, se equilibrar. Seja uma coisa interior, porque interiormente é a verdade, né? Nem sempre o que aparece externamente é verdade, mas o que acontece interior é a verdade para cada um com a sua verdade. Mas então é isso, só limpando as fontes emocionais do medo, do ódio, da raiva, da violência, tudo aquilo que foi ensinado pra gente, que era pra gente ficar recebendo, limpando, de certa forma trazendo aquilo que traz pra gente uma coisa que a gente sente que é bom, o que a gente quer pra nossa vida, para que a gente possa abrir espaço para transmutação, que é a transmutação dessas emoções, né? A aceitação, o perdão de diversas emoções, para que a transmutação ocorra dentro da gente, liberando espaço para emoções positivas. Que a gente, sobre os vícios emocionais, é um assunto tratado em relação às emoções negativas, que é o primeiro ponto a ser lidado para quando você olha para suas emoções, né? Tem que aceitar aquilo que você tem medo de aceitar, senão pode ser que a pessoa tenha medo de olhar e já pare a caminhada aí. Então, para começar essa caminhada, tem que começar olhando as coisas que não são bonitas, né? As criações astrais que traumatizaram mesmo, que trouxeram memórias negativas de bloqueios, para começar a limpar, aceitar elas e perceber se ainda deve fazer parte da composição da sua vida ou se elas devem ser transmutadas e limpas, né? Para que depois comece a abrir um caminho que as pessoas chamam de karma e dharma, né? Em algumas filosofias, mas abrir o caminho para ter emoções boas, abrir o caminho para ter emoções satisfatórias, emoções prazerosas, que é o que a gente busca, né? O prazer. As emoções podem trazer o prazer se forem limpas, mas é necessário ter um caminho para a limpeza, para limpar cada uma delas com paciência, para conseguir reconstruir esse estado.